Convido para que nesta hora, o nosso amado amigo e irmão pastor Kleber Menezes, ele é um pastor do Ministério Casa de Oração, Igreja Casa de Oração, e ele está conosco a convite do Ministério de Ação Social desta igreja. Eu não o conhecia, prazer conhecer, pastor. Prazer é meu, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que o Senhor te abençoe. Ele coordena, trabalha aqui num projeto denominado Terceiro Céu, e ele poderá falar com muita propriedade isso, e ele estará ministrando aquilo que Deus trouxe do coração dele aos nossos corações. Se você puder, estenda as suas mãos, vamos abençoá-lo. Amém. Querido Jesus, eis aqui o servo do Senhor, e para nós, ó Deus, é uma honra, uma grande alegria, porque suas obras o precedem, Pai. E há muito temos ouvido falar da graça que tão bondosamente se manifestou quando teu filho ouviu a sua voz, e o ministério que hoje compreende sua vida. Pai, nós somos gratos pelo ministério e pela vida do teu filho. E agora, Deus, com graça, com bondade e misericórdia, nós o colocamos diante de ti, para que ele seja um instrumento seu, a falar de tua parte aos nossos corações. Fala, Deus, que tua igreja ouve, e no estender de nossas mãos, nós o abençoamos para este momento, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, amém, pastor. Obrigado, pastor Nilton. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Que privilégio poder estar aqui com você essa noite. Eu me chamo Kleber Menezes. Há 10 anos nós estamos aqui na comunidade do Brejo. Alguém aqui conhece a comunidade do Brejo? Quem conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Conhece? Aqui pertinho, do seu ladinho. Há 10 anos o Senhor nos confiou uma missão: cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. E Deus usa os nossos dons e talentos, mesmos dons e talentos que Ele nos dá. E eu sempre tive um talento para o futebol. Muitos me chamavam até de Cristiano Ronaldo, mas eu acho que era uma mera comparação. Eu acho que eu estava mais para goleiro piruzeiro, sabe? Mas o Senhor me deu um dom de ensinar crianças. E durante aproximadamente 15 anos na minha vida, eu usei o futebol. Eu trabalhei com futebol. Só que chegou um determinado momento na minha vida que Deus, Ele me pediu algo. E eu ofertei a minha profissão ao Senhor. E a partir daquele momento eu deixei de usar o futebol como negócio e passei a usar o futebol como ferramenta de evangelismo. E assim nasceu o Terceiro Céu. Alguém aqui conhece o Terceiro Céu? Já ouviu falar? Que bênção, glória a Deus. E o Terceiro Céu já está ali na comunidade do Brejo há 10 anos. Antes de eu começar a falar do Terceiro Céu, eu quero agradecer a Kézia. Obrigado, minha irmã, pelo convite. Que privilégio poder estar aqui. Essa casa tão linda, cheia de graça, cheia de unção de Deus. Gente, esse povo do louvor aqui, parece meus irmãos lá da Assembleia, o fogo desce. Que bênção. Não dá vontade nem de pregar, viu? Se você quiser voltar para cá, eu sento aí. Estava bom demais. O Lion também, Lion, saudade de você, saudade do seu abraço. Não posso ir embora sem o seu abraço hoje. Que privilégio poder estar aqui. Antes de falar do Terceiro Céu, também preciso falar da minha esposa, do meu filho Felipe e da Juju, a Jujuba, a Júlia. Eu gostaria que eles ficassem de pé. O segredo do Terceiro Céu está ali, não sou eu não, viu, gente? A Bíblia diz que a mulher sábia, repete comigo, igreja: a mulher sábia e a tola a destrói. Juju foi para a escolinha da criança, né? Mas está aqui a Silmara, minha esposa, e o Felipe.
O sucesso do Terceiro Céu, com a graça de Deus, com a permissão de Deus, é que nós estamos ali como família. Temos uma família e seguimos ali cuidando daquelas crianças. E depois de 10 anos nasceu uma igreja. Igreja não se abre, igreja se nasce. E como todas as ações, todos os trabalhos nós falamos e expressamos Cristo, nasceu a igreja, chamado hoje casa de oração, não como uma placa, mas como algo que Jesus estabeleceu, onde a casa dele seria uma casa para todos os povos e nações. Esse é o coração da casa de oração, essa é a visão da casa de oração. E hoje, como igreja do Senhor Jesus, que não tem placa, nós estamos aqui presente. Tem um povo aqui sentado, ó. Tem a Dina, que serve no Terceiro Céu, faz parte da casa de oração, a Suzel, a Jô, o Mateus e eu, tio Kleber. Pode me chamar de tio Kleber, porque eu fico bem feliz, tá bom? E há 10 anos nós começamos um trabalho ali na comunidade do Brejo, no final da Luiz Barreto, perto do Dionísio Sucato. Alguém conhece? Você desce a Luiz Barreto aqui, ó, antes do rio, não tem um campinho ali de futebol? É ali que o bicho pega. E eu queria mostrar umas fotos. Tem jeito? Está aí? Que bênção. Aparece na televisão ali também? Gente, que chique está isso. Olha aí que beleza, ó. Aqui, ó, é o campo. E nós fazemos alguns trabalhos ali. Eu selecionei algumas fotos para poder falar bem brevemente do nosso trabalho, porque quero pregar. Amém? Aqui é o campo, ó, onde as crianças, é onde nós fazemos o trabalho com as crianças. Olha aí, ó. Hoje, atualmente, nós atendemos 120 crianças com aulas de futebol, cursos técnicos e profissionalizantes. Pode passar. Ó, foi aí caindo, ó, batismo, filhos nascendo para o Senhor Jesus. Atendemos nossos irmãos ali em vulnerabilidade social, que estão na rua. Toda quinta-feira nós servimos, segura um pouquinho aí, isso. Toda quinta-feira nós servimos 180, 170 quentinhas para os nossos irmãos que estão ali em situação de rua. Nesse frio nós ajudamos as crianças com cobertores, temos aulas de dança lá também. Tem essa pessoa linda de azul aí, ó, a única dama do meu coração, é pedagoga, tem uma graça de Deus para ensinar, e através disso ela ensina as crianças a ler. Segura um pouquinho aí, ler e escrever. Nós temos um problema agravado na nossa nação, que é o ensino público, principalmente na periferia. Então nós temos jovens ali de 6 a 15 anos, vamos dizer assim, que não sabe ler, não sabe escrever, e ficam o dia todo na escola. Sai da escola, vai para a creche, depois escola e creche, e não conseguem aprender a ler. E ali no Terceiro Céu nós ensinamos essas crianças a ler e escrever. Isso é dignidade, não é verdade, não? Então nós temos o reforço. Ali nós fazemos nossos encontros. Foi uma festividade. Segura um pouquinho aí é o espaço Terceiro Céu. Nós temos o salão ali, tá? Então nós fazemos muitas ações ali de dança, inclusive este evento também. Pode passar. Aulas de violão, inclusive está abrindo uma vaga lá, viu? De algum voluntário, que sentindo o desejo no coração, de poder ir lá ensinar violão para as nossas crianças. Mais umas fotos aí, ó, da entrega das quentinhas. Olha só, segura aí. Ó, crente não bebe, né, gente? Bebe? Não, né? Mas come, não come? Exatamente. E toda quinta-feira nós fazemos aqueles trabalhos ali, eles são as quentinhas. Mais foto de violão. Aqui, segura.
Aí eu trabalho com os jovens. Aqui aconteceu um milagre. Há muito tempo, a gente tinha um espaço ali de sábado e não ia ninguém. Tentava sempre fazer uma ação voltada aos adultos. E um dia eu fiquei sozinho no salão, eu e minha esposa, chorando. Eu chorando por aquele espaço vazio. Você quer ver pastor triste, é ver a casa vazia, não é? O pastor chora, gente. Chora, ele entra em crise, ele fica angustiado. E eu vendo aquele lugar vazio, nisso eu comecei a orar, comecei a chorar diante de Deus. E falei assim para Deus: Senhor, me mostra o que está de errado. Nisso bateu um menino no portão, todo suado. Isso era um sábado, por volta de umas 20 horas. Falou: tio Kleber, onde é a igreja? Eu quero ir na igreja. Eu estou procurando a igreja, eu subi, desci, fui na rua de trás, na rua de cima, e eu não estou achando a igreja. Aquilo, o Espírito Santo me pegou, ele me amassou, ele me espremeu. E ali o Senhor falou assim: vai dar uma volta, vai embora. Eu peguei o carro, fui embora, o menino foi embora também, e eu dei uma volta no carro. E comecei a ver meninos usando droga, bebendo uísque, fazendo farra na rua. E ali o Senhor falou assim para mim: muda o teu foco. E todos sábados à noite nós fazemos um encontro de jovens, e através desse encontro tem nascido o batismo, e jovens estão deixando de ficar na rua para poder adorar o Senhor Jesus Cristo. Geralmente dá em torno de 40 jovens. Ontem, se eu não me engano, estava na faixa de 33 a 35 jovens. 35 jovens fazendo esse trabalho. Tem mais alguma fotinha? Aí, além desses trabalhos, nós fazemos os trabalhos também com as famílias, ajudando as famílias com doações de cesta básica. A Késia, vira e mexe, aparece lá com doações de alimentos, que nos ajuda muito, e esses alimentos nós destinamos para as famílias. Tem mais fotinho, vamos ver. Acabou? Muito bom. Hoje nós atendemos 120 crianças, tá? Com aulas de futebol, reforço escolar, dança, cursos técnicos e profissionalizantes, aula de violão, reforço escolar e o evangelho. Estamos aqui há 10 anos fazendo esse trabalho. E aceitar esse convite para mim é um privilégio, poder falar sobre o bom samaritano, porque a igreja ela precisa ter uma revelação da importância de ser um bom samaritano. Quem aqui é um bom samaritano? Tem bons samaritanos aqui? Tem, igreja? Sim ou não? Deixa eu ver se tem algum aí. Vamos ver? Vamos ver? Tem? Isso. Todos nós devemos ser um bom samaritano. Por quê? Porque Jesus ensinou. Se Jesus ensinou, precisamos praticar. Amém? E poder falar do bom samaritano, trazer uma reflexão, e poder estar aqui, para mim é uma alegria, repartir aquilo que Deus tem falado conosco, como o Terceiro Céu, como o Ministério Casa de Oração, que não é uma igreja que tem uma placa, mas ela é dentro de uma base missionária, e com isso está nascendo a igreja. Amém? A igreja é um ajuntamento de pessoas, igreja não é um prédio, amém? Igreja está sentada nesse banco, se o pessoal for embora aqui, se torna apenas um salão, mas quando nós nos reunimos como igreja, nós vivemos igreja. Então para mim é uma alegria, eu quero repartir aquilo que Deus tem falado ao meu coração, independentemente de doutrinas, de teologias, de reformas. Eu quero que você abra o seu coração, para que possamos aprender com o mestre, e o mestre é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Fala para o seu amigo que está, para o seu vizinho que está aí do lado: Jesus é o maior exemplo, para que possamos viver o nosso chamado, propósito e missão.
Amém? Quando eu olho para Jesus e aprendo com Jesus, eu começo a desenvolver algumas coisas, principalmente ser melhor. A grande missão de Jesus é trazer para nós um evangelho que vai gerar em nós um caráter aprovado diante de Cristo. Amém? Assim nós seremos melhores como filhos, como homens de Deus, como esposo, como amigo, como discípulo, como servo. E falar sobre o bom samaritano é trazer uma reflexão para nós. Eu quero te fazer algumas perguntas. O que essa parábola, ela nos remete? Quando eu penso assim, o bom samaritano, o que eu posso extrair dessa história, desse contexto como um todo, olhando para Jesus, tendo Ele como mestre, amém? E que possamos praticar essas ações. Então, com todo esse contexto que eu estou trazendo para você, eu quero junto viajar nas Escrituras de Deus, e entender como eu e como você, nós possamos ser bons samaritanos, bons homens e boas mulheres de Deus. Bora lá comigo? Quem está comigo? Amém, glória a Deus. Então abra sua Bíblia, em Lucas 10, 25. Ixi, parecia que tem uma cola aqui no... Desculpa. Glória a Deus. Lucas 10, 25. A tradicional parábola do bom samaritano. Eu quero trazer aqui talvez uma versão, uma forma de olhar para essa parábola um pouco diferente. Amém? E aos poucos nós vamos lendo ela, refletindo e caminhando, para a gente poder entender tudo aquilo que Deus, Ele quer falar conosco. Amém? Lucas 10, 25. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Segura um pouquinho aí. No primeiro ponto dessa parábola, eu quero refletir junto contigo e poder entender algumas coisas. Primeiro, Jesus, ele era um mestre. Se Jesus era um mestre, ele era um professor. Então esse doutor aqui, que nós lemos agora, ou mestre, ali era uma conversa de duas pessoas que entendiam sobre as leis de Deus. Quando Jesus ia ensinar, e muitas das vezes ele, por ser um mestre, ser um professor, quando ele dizia assim, ó, está escrito, o que ele usava? Você já parou para pensar sobre isso? Naquela época tinha Bíblia. Embora Jesus, seu verbo da vida, ele se fez homem no meio de nós. Amém? E ele sempre se submeteu à autoridade, principalmente do Pai. Então, Jesus, por ser um mestre, ele estava aqui debatendo com este outro mestre sobre as coisas de Deus. Quem aqui já se reuniu na sua casa e foi debater um assunto das coisas de Deus? Isso traz crescimento para nós, sim ou não? Quando a gente se reúne como família e vamos ler a Bíblia e vamos refletir sobre o que a palavra de Deus diz, isso muitas das vezes traz para nós o que? Entendimento, revelação. E era isso que estava acontecendo aqui. Era um papo de doutor, de um mestre para outro mestre. O problema é que o mestre, que estava confrontando o outro mestre, ele estava confrontando o perfeito mestre. Jesus, ele é o perfeito mestre. Por isso que Jesus diz que ele não veio abolir a lei, ele veio completar a lei, ele veio cumprir a lei. Ele está acima da lei. E nesse debate
desses doutores da lei, eu vejo aqui que muitas das vezes nós se comportamos igual esse doutor, que fica confrontando as coisas de Deus. E falar sobre o bom samaritano, nós precisamos primeiramente olhar para nós, ok? Primeiramente nós precisamos trabalhar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida, e olhar para as coisas de Deus. Quantas das vezes nós olhamos igual a este doutor que estava confrontando Jesus, estava tentando ele, estava confrontando. Quantas das vezes nós usamos a palavra de Deus para nos justificar? Deus, ele já morreu por mim na cruz e tá bom. Quantas das vezes nós usamos a própria palavra para justificar as nossas ações e condutas? Quantas das vezes nós usamos a palavra para estabelecer limite de amor, ao invés de ações e atitudes práticas de amor? Ou seja, quantas das vezes nós temos muitas teorias e poucas práticas? Eu não sei para você, mas essa parábola tem falado muito comigo. E vamos lendo. E no versículo 26, diz assim: e ele lhe disse, Jesus disse para o mestre: o que está escrito na lei? Como lês? Jesus aqui confrontou ele. Ele chegou confrontando Jesus. Jesus foi lá e devolveu, fez uma pergunta para ele. Jesus falou com ele o que estava falando lá em Levítico 19:18. Aí ele respondeu, e ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, no 27, amém? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Segura aí. Esse religioso, ele quis colocar Jesus na parede. Só que Jesus, ele é prático. E ele mais uma vez aqui praticou o amor. E se a gente continuar, Jesus aqui pegou, deu uma aula para ele no versículo 28. Segue aí. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ou seja, sai da teoria e vem para a prática. Foi isso que Jesus disse para ele. E aqui Jesus também traz e entrega um segredo no 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem é o seu próximo? Quem é o teu próximo? Nesse contexto do bom samaritano que nós estamos lendo e trazendo uma reflexão, quem é teu próximo? Vira para o seu irmão que está do lado aí. Você vai repetir o que eu vou te falar e eu quero te trazer uma reflexão. Igual crente, sabe quando você está cheio do Espírito? Bem crente. Você vai virar para o seu próximo e você vai dizer assim, ó: o meu próximo. Não, tá fraco. Eu acho que, né? O manto não estava pegando aqui em cima hoje, gente? Eu não sei se o céu desceu ou se nós que estava subindo, né? Mas tinha um povo crente aqui adorando a Deus. Tinha ou não tinha? Sim ou não? Sim. Então vamos lá, bem crente, vai, né? O meu próximo é o meu inimigo. Ai, doeu, hein? O meu próximo é o meu inimigo. E eu quero refletir sobre esse meu inimigo com você.
A gente só está acostumado a virar para o irmão e falar coisa boa, né? Hã? Te peguei, não? Vamos ler a Bíblia um pouquinho para a gente entender o significado desse inimigo? Antes de eu te dar a tradução dela, Miqueias 7:5. Miqueias 7:5. Segura na cadeira, viu, crente? Vamos voar hoje, hein? Amém? Estamos juntos? Glória a Deus. Não creias no amigo. Segura aí. Nem confies no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, como está na sua versão aí? Inimigos. Os inimigos do homem são os da própria casa. Nossa, Kleber, o que isso tem a ver com a palavra o bom samaritano? Eu vou te explicar. Amém? Quando eu pego a palavra próximo e vou pesquisar no hebraico, ok? O significado da palavra próximo, eu encontro duas palavras, res e aim, consoantes de reia e reia significa próximo e mal. Geralmente os mais próximos são os nossos maiores inimigos. Só que Jesus, ele nos ensina que nós devemos o quê? Perdoar os nossos inimigos. Se você quiser continuar nesse contexto de família sobre inimigos, você anota aí Mateus 10:35, não vamos ler, e Mateus 12:46 a 50, quando Jesus, a família de Jesus vai lá na porta, bate, manda chamar o mestre, e aí ele faz aquela reflexão, mas você vai estudar na sua casa, porque eu não quero trazer o contexto para a família em si, eu quero trazer uma reflexão, nós como família, povo de Deus, amém? Nós precisamos nos unir como povo de Deus. Hoje nós temos um problema social, um caos em meio à sociedade, está no quintal da nossa casa, e nós precisamos como família de Deus, unir forças. Nós precisamos como família de Deus não olhar placa, não olhar religião, não olhar denominação, mas olhar o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado. Por isso que eu estou aqui e recebi esse convite com muita alegria, porque eu conheço o coração dessa casa. Essa casa nos ajuda. Deus nos deu a oportunidade de uns 2 anos atrás, e um pouquinho mais, de se conhecer. E eu tenho certeza que quem está sentado aí no banco, muitos conhecem o meu coração, e eu não vim aqui com uma palavra de acusação, mas como um ensino e uma reflexão, para que possamos juntos, realmente exercer e entender essa parábola do bom samaritano, e praticar, porque senão a gente vai chegar, vai sair do culto, vai ser bênção, nós vamos embora para nossa casa, e nós vamos passar mais uma semana de frio. Você vai dormir na sua casa quentinha, debaixo de talvez 1, 2, 3 edredons, e quem está lá fora? Eu não sei você, mas eu não consegui dormir a semana passada. Quarta-feira, naquele frio, eu estava na rua, porque na terça eu estava na minha casa quentinho, da terça para quarta. E deitado na minha cama, e eu falei, Senhor, está tudo parado. Eu deitado debaixo da coberta, assim eu estava, bem acuteado, sabe quando você acute na coberta?
né? Crente tem mania de orar assim, né? Já dorme. Mas enfim, eu estava acuteado. E Senhor, por que está tudo parado? Até porque eu trabalho com um projeto social, né? Tem um monte de gente que me ajuda. Aí Jesus falou assim para mim: eu estou parado. Por que você está parado? A hora que você se mexer, eu me mexo. A fé não é assim? Você dá um passo, o primeiro passo é Jesus que dá? Não, quem dá o primeiro passo? Fala, eu. Você dá um passo, e Jesus dá outro passo. Jesus estava dizendo aqui, na parábola do bom samaritano, para aquele mestre religioso: perdoa os seus inimigos. Esse próximo aqui, o teu próximo como a ti mesmo, olha, perdoa os seus inimigos, ajude os seus inimigos, perdoa os seus inimigos, seja no âmbito de família, seja no âmbito de amigo, ou seja um estranho, ou seja um irmão que não tem a mesma fé do que você. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele religioso. Eu posso repartir o coração com você? Você ora, e se servir, você pega, se não servir, você descarta. Nós estamos ali como terceiro céu há 10 anos, e algo dói no meu coração, porque se eu dependesse da igreja evangélica para fazer a obra de Deus, eu já teria parado faz tempo. Se não fosse os nossos irmãos espíritas nos ajudar, se não fosse biblicamente os ímpios lá fora me ajudar, eu não estaria mais nessa missão. Existem bons samaritanos lá fora, que não vestem a mesma placa de igreja, ou de religião que nós vestimos, que não é de uma religião evangélica, mas que está fazendo aquilo que Deus toca no coração e cumprindo um propósito. Jesus estava dizendo para aquele cara: larga a mão de ser religioso. E aí no versículo 30, ele começa a dar uma aula. Vamos ler? Lucas 10, 30, pode voltar aí. Eu fiz esse adendo só para você entender o teu próximo, como a ti mesmo, o significado. No 30 ele começa, Lucas 10, 30. E respondendo Jesus usou a parábola aqui do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio, vamos lá, bem forte, morto. Isso. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Diz comigo, sacerdote. Isso. E vendo-o, passou de largo. E igual modo também um levita, diz para mim, levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, diz comigo, samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Segura aí. Nessa história que nós lemos agora, de 30 até 34, o que Jesus estava ensinando e dizendo? Olha, nessa história aí tem 3 grupos de pessoas. Nós lemos
o sacerdote, o levita e o samaritano. 3 grupos de pessoas, 2 povos. Sacerdotes e levita eram judeus, povo do Deus vivo. E o samaritano, de Samaria. Samaria era uma cidade, uma região. E ali naquela região existiam várias religiões. Eles não serviam o Deus de Israel. Eles serviam a outros deuses. E por causa disso, se você ler lá, como nós falamos aqui, ele foi Levíticos, não, Levítico 19, você vai entender que o povo judeu não se misturava com os idólatras, e eles se tornaram inimigos um do outro. Os judeus eram inimigo dos samaritanos. Por isso que ele começou lá no Evangelho sobre o teu próximo. Por isso que eu te trouxe uma reflexão sobre quem é o teu próximo. Porque aqui Jesus estava dizendo, olha, você vai ter que perdoar teus irmãos. E aqui nesse contexto, eles eram inimigos. Quantas das vezes, talvez não nessa dimensão, mas nós agimos como esses religiosos. Passamos em frente a uma situação, às vezes porque não é irmão, às vezes porque não pratica a mesma fé, a gente passa de passo largo. A gente finge que o problema não é conosco. Ah não, está vindo alguém aí, está vindo um samaritano que vai cuidar dele. Ah não, está passando um grupo aí, eu não vou dar cobertor não, porque tem 3, 4, 5, 10 grupos na cidade que dá coberta. Eu não quero entrar nesse contexto de cuidar morador de rua, mas Jesus mandou cuidar do pobre, do órfão e da viúva, e contra o ensino dele eu não vou. Mas muitas das vezes nós agimos no nosso dia a dia como esses religiosos. Eu já escutei de crente virar para mim e falar assim, eles estão na rua porque foi uma escolha deles, estão desviados. Desculpa meus irmãos, mas eu não consigo ver desviado. Você consegue se ver desviado de Deus? Porque desviado o cara não teve encontro com Deus, não tem como você ter um encontro com o mestre, ter uma vida transformada, ser tocada pelo poder do Espírito, sabe, se converter, mudar os seus caminhos, depois se desviar. Então se você desviou, porque você não teve um encontro com o mestre, o filho pode ser pródigo, mas ele vai continuar sendo filho, sim ou não? E escutar isso de um irmão como se o problema não fosse dele, ele se desviou, não, é porque eles foram uma escolha do pecado. Muitas das vezes, nós agimos iguais a esses religiosos. Por isso que o sacerdote e o levita, não ajudaram aquele homem que estava quase morto, porque era proibido um judeu tocar no morto. Se você estudar as leis, os mandamentos, você vai entender que os judeus, eles eram proibidos de tocar no morto. Então, o que eles falaram? Não, esse problema não é comigo não, ele está morto aí, eu não vou tocar não, ele é um impuro. Às vezes nós estamos andando na rua, a gente passa do lado assim, ó, eu falo assim, não vou tocar nesse irmão não, ele está fedido, ele está cheio de demônio, eu não vou abraçar não, porque ele é um impuro. E nós passamos de passos largos. Eles tinham a lei, os judeus tinham a lei, mas não tinha ação, e Jesus se fez ação, ele tirou a condenação da lei, e ele trouxe a graça. Deixa eu te dizer, eu vou falar dentro de um contexto, amém, que eu conheço, morador de rua não tem ninguém bom. Nossa, Kleber, não tem.
Eu já trabalho com morador de rua há uns 3 anos, ou mais. Eu conheço muitos, sou amigo de muitos, sou pastor de muitos. Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Sim ou não? E eu estava na rua entregando marmitinha no frio. Marmitinha não, perdão, chá quente e cobertor. E aí eu fui perto de um barraco e falei: oi, tem alguém aí? A mulher dentro do barraco virou para mim e falou assim: eu conheço essa voz, é do pastor Kleber. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E voltando no contexto do morador de rua, não tem nenhum bom, mas posso te falar, aqui também não tem. Eu não sou bom, você não é bom, e vou ser um pouquinho mais escandaloso, nem Jesus é bom. Ele disse isso. O que ele disse? Bom é meu Pai. E quando ele pegou esse religioso aqui, ele estava ensinando: olha, você precisa ser igual a um samaritano, você precisa manifestar a graça, perdoar ele e ajudar ele. O samaritano era pecador aos olhos dos judeus, mas aos olhos de Jesus, ele era bondoso, compassivo, ajudador, humilde, servo. Isso mostra que Jesus não está preocupado com religião. Isso mostra que ele procura aqueles que o adoram em verdade e em espírito. No hebraico, se você pegar a palavra adoração, o significado é servir. E lá no terceiro céu, o Filipão da Jocum, quem conhece ele sabe de quem que eu estou falando, deixou um legado lá para nós. Um dia lavando prato, viu? Deixo aqui um convite para quem quiser adorar o Senhor Jesus lá também, com ações práticas. Adoração é também o que nós presenciamos aqui, mas adoração também é servir. E lavando o prato, ele falou assim para a galera: ó, aqui você serve ou não serve. Eu falei: é verdade. Eu falei: meu Deus, ele trouxe isso para nós. Bom, voltando aqui, aquele samaritano teve compaixão com aquele homem. Quantos nossos irmãos que estão aí fora, não conhecendo Deus vivo como nós conhecemos, estão fazendo mais do que nós como igreja? Esse clamor não é aqui com essa igreja local, amém? O clamor é como a igreja, como um modo geral. Os nossos irmãos estão lá fora, sendo bom samaritano. Nós precisamos ir além, nós precisamos ir mais longe, nós precisamos deixar a religiosidade de lado e servir como esse samaritano. Existem muitos samaritanos lá na rua, e nós achando que o problema não é conosco, estamos passando a passo largo. Eu vou fazer uma pergunta, eu não quero que você responda, mas eu quero que responda para você. Neste contexto, qual tem sido a sua atitude? Como você tem agido? Aonde você se encaixa nessa história? No meio das situações da vida, como você tem se comportado? Você tem sido o inimigo? Você tem inimigo? Ou você tem sido o inimigo? Você tem sido religioso? E no versículo 36, Jesus me quebrou. Coloca aí, meu irmão, no versículo 36.
Assim como ele quebrou aquele religioso, Jesus me quebrou também. Jesus disse assim: qual, pois destes 3, te parece que foi o próximo? Vamos mudar aqui a palavrinha próximo? Tira o próximo, vamos ler de novo. Qual, pois destes 3, te parece que foi inimigo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Forte, né? Isso trouxe para mim um temor, porque a gente acha que faz muito. A gente acha que só entregar os dízimos e as ofertas é o suficiente. A gente acha que só vir entregar uma oferta é o suficiente. Ou do meu lado, eu acho que só eu ir lá, dar uma coberta, orar, abraçar, é suficiente. E não é. Nesse contexto, como nós lemos agora, quais desses 3 você se encaixa? Aí no versículo 37, esse religioso responde. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Esse homem aqui, religioso, Jesus quebrou as cascas da religião dele, porque ele vivia na lei, ele não tinha tido um encontro ainda com Cristo ali, e naquele momento Jesus conseguiu mostrar para ele, que a graça, que o amor está acima da lei. Jesus ensinou ele a se arrepender, a aceitar as diferenças, a abraçar quem precisa, a não se preocupar com o que os outros vão dizer, vão falar, o que a religião vai dizer, mas Jesus ensinou ele a perdoar e abraçar quem está morrendo lá fora. Tem muita gente morrendo lá fora, meus irmãos, tem muita criança morrendo, às vezes a única coisa que ela está fazendo é respirando, crianças sendo abusadas, moradores de rua sofrendo, famílias passando fome, e nós podemos fazer mais. Deixa Jesus quebrar o seu orgulho. Hoje eu estava escrevendo de manhã, e eu pedindo oração no grupo, e falando assim: gente, ora por mim, eles estão aí, ó. Eu preciso ter paz, porque começou a gerar algo dentro de mim, porque às vezes eu acho que eu faço muito e eu não faço nada, e eu comecei a pedir: Senhor, quebra o meu orgulho, quebra o meu descaso, se for preciso, quebra o meu coração. Eu não quero ser igual aquele religioso. Como eu estou todo dia nisso, todo dia eu estou nisso, tá? Todo dia eu tenho que enfrentar certas coisas na comunidade, certas situações. Todo dia eu estou com crianças, todo dia eu estou com morador de rua, todo dia eu estou tendo confronto e tento que ser o bom samaritano na comunidade, lidar com o tráfico, ligar com a comunidade. Está me entendendo ou não? O que eu estou querendo dizer? Todo dia. E se eu não tomar conta, se eu não vigiar, eu entro nesse mesmo ciclo, sabe, de querer julgar, igual os religiosos. Essa palavra falou muito comigo,
Por isso que eu estou aqui compartilhando contigo. Eu tenho certeza que de alguma forma ela serve para você também. Deixa Jesus te usar. Deixa Ele derramar dons e talentos sobre a sua vida. Deixa Ele te levar em lugares altos. Deixa Ele usar de misericórdia contigo. Era isso que Ele estava falando para o religioso. E ele entendeu. Nós precisamos ter misericórdia. Não dá para a gente passar um frio como nós passamos a semana passada. Eu já vou te dar uma dica, viu? Passa lá no Macro, baratinho, compra uns cobertor, que eu não posso falar o nome como chama, mas você sabe, aquele bem baratinho, que pinica, que a gente espirra, mas aquele trem esquenta. Pensa numa cobertinha que esquenta. Já compra umas 5, deixa no seu carro. Eu já falei com todo mundo da casa de oração. Tem que deixar uns 5, 6 cobertores no carro. Porque eu não sei você, mas passar frio deve ser, eu não sei se você sabe, mas passar frio deve ser horrível. Ninguém merece passar frio. Não é verdade? Eu louvo a Deus, olha que bênção. A irmã falou, vai ter uns agasalhos lá para você. Eu falei, yes. Porque acabou os agasalhos. Como é bom poder contar com a igreja. Como é bom ir te olhar às vezes lá para o celeiro, e o celeiro baixa às vezes, sabe não? Não baixa o celeiro, pastor? Baixa, não baixa? Às vezes a gente trabalha no rasinho lá. É obra missionária, irmão. Viu? Lá a gente não negocia não, lá não entra vereador. Até entrou um, foi embora semana passada, triste, tadinho. Porque eu falei para ele que a gente tem parceria com o céu. Nada contra, viu? Eu amo, eu tenho amigo vereador. Mas eu não tenho parceria com o governo da terra. Quem me sustenta ali é meu pai. E um dia chorando, eu não tinha nem dinheiro para comer, não tinha dinheiro para comprar um leite para o meu filho, que está aí sentado. Um dia chorando no meu sofá, eu falei para Deus, falei, Senhor, se você não for Senhor daquele lugar, em vão é meu trabalho, eu vou trabalhar para o mundo, eu vou trabalhar na minha vida circular. Olha que coisa, palavra bonita. Crente tem vida circular, igreja? Você tem? Para pensar. Não, porque eu tenho minha vida circular, o chamado, não. A minha vida é circular. Crente não tem vida circular, não. Então, um irmãozinho sentado aí, que outro dia virou para mim e falou assim, pastor, você adora a Deus no trabalho, na escola, com a esposa, em casa com os filhos. Eu falei, cara, está mais crente que eu. A sua vida é do Senhor, é 100% dele. Os seus recursos não são seus, são do Senhor, é Ele que te deu, você apenas devolve. Sim ou sim? Sim. E todos nós fomos chamados. Nós não temos vida circular. E ali chorando, eu falei, Senhor, se o Senhor não for Senhor da minha vida, não for Senhor daquele lugar, eu fecho tudo e vou trabalhar com escola de futebol. Naquilo eu sou bom, quem me conhece sabe. Eu não negocio valor e princípio. Nós precisamos estar conectados com o céu, ser sal na terra e luz no mundo, como os filhos de Deus. Nós precisamos pegar essa parábola e ser igual aos samaritanos, ter compaixão dos nossos irmãos que estão lá fora. O desejo do meu coração essa noite é gerar em você um clamor, como um espinho, assim como Paulo dizia, tem um espinho na carne, espetava ele assim, só para ele lembrar quem ele era em Cristo. Todos nós temos um espinho. Deixa te espetar um pouquinho aí. Deixa Jesus te usar. É bênção vir, gente, que presença maravilhosa de Deus, né? Quantos dons e talentos, pastor, aqui. Eu fico imaginando esse povo lá fora. Quando o Lion, né,
e a Kézia ia lá, meus irmãos, pensa num povo chorão, era nós, pensa em morador de rua, tudo, eles só um monte de conversa, viu? A hora que esses dois abriam a boca, era um chororô, filho. Não é porque eles é bom não, viu? Porque a presença do Pai vem, porque eles não são bons não, eles sabem disso, é o Pai. Precisamos voltar à essência, precisamos estar junto com a igreja local, precisamos se transformar esse lugar. E para finalizar, que eu acho que o meu tempo está estourando, sabe quando eu sei que existe reino no bairro onde nós estamos? Quando tem transformação. Campos Elíseos tem muita igreja e nada muda. Tem várias igrejas, e eu sei quando tem reino, é quando tem transformação em volta da igreja. Isso é reino. Então, se nós caminhamos no reino, e reino é aqui, a gente se unir com 2 igrejas, 3, 4, sem placa, mas no amor, no chamado, no qual Deus nos confiou. E aí a gente consegue transformar a população. Olha para o lado aí que está vazio. Olha aí, olha para o seu lado que está vazio aí. Pensa em alguém. Pense em alguém que não veio hoje, que poderia estar aí. Eu fiz essa pergunta para a igreja sexta-feira. Igreja com pouca gente. Eu olhei, olha aí para o seu lado. Você conhece alguém que não está aí? A gente olha, a gente passa o largo, né? Vou para o culto, querente. E não se preocupa com o irmão. Precisamos buscar aqueles que estão lá fora perdidos. Precisamos transformar a sociedade. Quando tiver transformação lá fora, aí eu sei que a igreja está cumprindo seu papel na terra, cuidando do pobre, do órfão, da viúva, sendo bom samaritano. Amém? Então pega essa palavra no teu coração. Estamos à disposição lá para servir. O terceiro céu não é o ministério de uma placa religiosa, não. Por isso que eu não ponho placa lá fora. O terceiro céu é o ministério do reino de Deus, que usa as igrejas para poder ir lá servir. Então uma irmã de uma igreja, um irmão de outra, outra irmã de outra. Agora, depois de 10 anos, que Deus girou uma chave. O pastorzão sabe que Deus age por ciclo, e Deus virou um ciclo, e hoje está nascendo a igreja, a casa de oração. Mas Deus usa a igreja, e a igreja, o corpo, o reino, precisa de você, para deixar um legado. Olha para dentro da sua casa, pensa nos seus filhos, pensa na sua família, e qual é o legado que você quer deixar para a próxima geração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, muito obrigado.